O fruto do Espírito Santo sempre praticado, em todos os momentos da sua vida. Esse é o caminho para subir no arrebatamento. Muito bem. Quantas pessoas vão subir no arrebatamento? Pastor, tem esse assunto na Bíblia? Tem. Não só esse assunto, como muitos assuntos que não são colocados, que não são apresentados. Os seminários formam a nós para pregarmos sobre salvação. 99,5% a gente prega sobre salvação. E a gente não prega sobre vida abundante, prega muito pouco. E também assuntos como esse. Quantas pessoas vão subir no arrebatamento? Isso tem na Bíblia? O senhor tem certeza? Não é heresia? Não, não é heresia. Porque eu não sou maluco de entrar no campo da heresia. Amém? Glórias a Deus. Nem levar ninguém para a heresia, muito menos. Então, vamos lá então. Trata-se de um melhor entendimento, um maior discernimento e um entrosamento entre duas profecias. Uma dada pelo Pai, em Ezequiel 5, ela é muito detalhada do que Deus iria fazer e fez com o povo de Israel. E a outra dada por Jesus, o Filho, em Mateus 24. Então vamos lá. Essas duas profecias entrosadas e entendidas e discernidas, você vai ver aproximadamente quantas pessoas vão subir no arrebatamento. Primeiramente, para abordar esse assunto, precisaremos recordar o que Deus fez acontecer quando da expulsão do povo de Israel de sua terra natal, num evento chamado de diáspora. Já ouviu falar em diáspora? Ela durou 1878 anos, ou seja, do ano 70, quando foi a expulsão do povo de Israel da sua terra prometida, não só de Jerusalém, mas de todo Israel, até 1948. 1878 anos. Agora faça o seguinte, pegue a sua Bíblia e vem comigo até o livro de Ezequiel, em seu 5º capítulo. Dê uma pausa no vídeo e faça isso agora. Eu vou ler na versão NVI. Se você preferir, eu estou colocando todo o texto aqui agora no vídeo. Você pode acompanhar diretamente no vídeo. E depois você leia na sua Bíblia e marque e mergulhe fundo. Amém? Vamos lá então, dá uma pausa aí no teu vídeo e pega a tua Bíblia, abre em Ezequiel 5, volta a ligar o vídeo. Esse é o texto de Ezequiel 5. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos. Se você olhar Jerusalém para cima, você tem a Rússia, você tem a Europa, para o lado você tem a Ásia, para o lado esquerdo você tem as Américas, para baixo você tem a África. Então, pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem guardou as minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Diz o soberano Senhor: eu estou contra você, Jerusalém, e lhe infligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Ezequiel 5, versículos de 5 a 9. Vamos continuar lendo do 10 em diante. Por isso, entre vocês sucederá que,
os pais comerão os seus próprios filhos, e os filhos comerão os seus pais. Castigarei você, Jerusalém, e dispersarei os seus sobreviventes aos ventos. Por isso, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei o meu favor. Não olharei com piedade para você, para ti, e não a pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos e perseguirei com espada em punho. Então a minha ira cessará e diminuirá a minha indignação contra eles, e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Ezequiel 5, de 10 a 13. Continuando em Ezequiel, do 14 em diante. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos por você passarem. Você será motivo de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas destruidoras e mortais, e minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei sua fome e cortarei. Aumentarei sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você fome e animais selvagens para acabar com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue a alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 5, 14 a 17. Deus dividiu o povo em 3 partes, você percebeu? 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro de seus muros. 1/3 cairá pela espada fora da cidade, e 1/3 dispersarei aos ventos, e perseguirei com a espada em punho. Por que razões mesmo? Você deve ter esquecido algumas. Vamos lá, o resumo. Por que razões Deus fez isso com o povo de Israel? Ele diz no texto: por sua maldade extrema, por sua rejeição às minhas leis, agiu contra os meus decretos. Você foi mais rebelde do que as outras nações. Você não alcançou os padrões delas. Muitos ídolos detestáveis pela contaminação do meu santuário, pelas práticas repugnantes de vocês. Por isso vou destruir vocês. Quais foram as consequências? Quais foram as consequências? Eu estou contra você, Jerusalém. A castiguei diante das nações. Fiz com você uma vez o que nunca fiz. Pais comeram seus filhos e vice-versa. Os filhos comeram os pais. Fome extrema em Jerusalém. Dispersei os sobreviventes aos 4 ventos. Retirei o meu favor de vocês. 1/3 morreu de peste e fome na cidade. 1/3 caiu pela espada fora da cidade, tentando fugir do desespero, da angústia. Persegui com espada em punho. É só a gente lembrar de Hitler, matou 6 milhões de judeus. A perseguição com espada em punho. Deus sempre permite homens maus cumprirem essa determinação dele.
ou perseguir vocês com espada em punho. Tudo isso aconteceu com o povo de Israel durante os 5 anos de cerco feito pelos romanos à cidade de Jerusalém, do ano 66 da nossa era até o ano 70 depois de Cristo, até serem expulsos dela por completo durante 1878 anos, do ano 70 até 1948, período este chamado de diáspora. Bem, agora vamos analisar o outro lado. Deus vai operar na grande tribulação uma destruição bem semelhante, ou seja, 1/3 da população mundial, que eu chamo de PM, população mundial, morrerá em seu próprio país, estado e cidade. 1/3 da população mundial morrerá tentando fugir para outro local bem distante, como se pudesse, né? Como se a grande tribulação fosse só no seu país, é no mundo inteiro. E nós já estamos tendo uma amostra, né, da pandemia, é no mundo inteiro. Já faz parte da preparação para o que está por vir. 1/3 da população mundial terá sua metade dispersa aos 4 ventos, atravessando a grande tribulação, 3 anos e meio. E nem todos chegarão vivos no milênio, em 15 de maio de 2024, dia em que começará o milênio. Final dos 7 anos da tribulação, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio da grande tribulação. A outra metade subirá até as nuvens para o grande encontro com o Senhor Jesus. Vamos ver em mais detalhes. Vamos colocar em números aproximados para ficar bem mais fácil o entendimento e o discernimento dessa revelação dada por Deus sobre quantas pessoas vão subir no arrebatamento. População mundial, agora em julho de 2020, nós chegamos a 7 bilhões e 800 milhões de habitantes na Terra. Então, fazendo uma analogia, né, pelo que aconteceu lá com o povo de Israel, Deus vai agir da mesma forma. 1/3 morre antes de fugir. Morre de peste, de doença e de fome. 2 bilhões e 600 milhões de habitantes. 1/3 morre tentando fugir. 2 bilhões e 600 milhões de habitantes. E 1/3, metade para cada evento desse, 1/3 atravessará a grande tribulação, e muitos morrerão nela, e 1/3, dentro desse 1/3, a outra metade sobe no arrebatamento. Sendo metade na grande tribulação, metade de 2 bilhões e 600 milhões, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes atravessarão a grande tribulação. Enfrentarão os selos, as trombetas e as taças, tudo desgraça sobre a terra. E a outra metade, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, vão subir no arrebatamento. Esse último grupo, 2 bilhões e 600 milhões de habitantes, são os cristãos na face da terra. E cristãos não são só os evangélicos, são os católicos, são os espíritas, são os macumbeiros, né? Todos são considerados cristãos, todos falam em Cristo, com muita diferença entre eles, né? 1 bilhão e 300 milhões de habitantes serão espalhados aos 4 ventos na grande tribulação. E 1 bilhão e 300 milhões de habitantes subirão no arrebatamento. Onde está essa divisão meio a meio na Bíblia, pastor? Vamos lá? Vamos direto à divisão meio a meio feita por Jesus. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Meio a meio, certo? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Mateus 24, versículos 40 e 41.
as 5 noivas prudentes que entraram na festa e as 5 noivas insensatas que não entraram. Vocês podem ver lá em Mateus 25, de 1 a 13. Então, está mais do que provado. Jesus fala em 50% fica, 50% entra ou sobe. Entenderam agora que tem cristão que sobe e cristão que não sobe? Na proporção meio a meio, como Jesus deixou bem claro? 1,3 bilhão de cristãos subirão. 1,3 bilhão de cristãos não subirão. As questões agora são as seguintes. Você está nesse arrebatamento de 1,3 bilhão de pessoas, aproximadamente? Seu cônjuge e seus filhos estão nele? Ou só você vai subir? Seus parentes estão nele? Ou só a sua família vai subir? Eles são a sua prioridade a partir de hoje. Fale a palavra de Jesus para que eles também se salvem, subindo no arrebatamento. Acredite, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Você e a sua família, você e seus familiares, para quem você anunciar, para quem você ensinar, para quem você der entendimento, para quem você der discernimento. Chegou a hora. Amém? Glórias a Deus. Então, tem na Bíblia ou não tem? Quantas pessoas vão subir no arrebatamento? Se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã. Agora é hora de falar para os filhos, para os netos, para os irmãos, para os sobrinhos, para os tios, para os familiares. Fale de Jesus. Aumente o exército daqueles que vão subir para as nuvens se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos em frente, em nome de Jesus, sempre. Ele é o nosso mestre, Senhor e Salvador, amigo e advogado, irmão intercessor e mestre. Em nome do Senhor Jesus, sempre. Um abraço fraternal do pastor Leonardo. E esteja nesse número, nessa quantidade de cristãos que vão subir. Não fique de fora dessa viagem. Viagem que você já tem a passagem comprada, Cristo comprou na cruz do Calvário, você não vai levar nada desse mundo, nada, nem a roupa. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.